turma! Tudo bem? Vamos iniciar as nossas atividades de hoje de ciências. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da vida. Olha só, nós havíamos já falado um pouquinho sobre as fases em que nós, os seres humanos, passamos, certo? Por exemplo, olhem só. Quando nós nascemos, nós somos bebês, depois a gente vai crescendo, nos tornamos uma criança, depois vamos crescendo, os anos vão passando e nós nos tornamos adolescentes. Depois, o tempo vai passando e nós nos tornamos um adulto, muito bem. E quando nós vamos envelhecendo, nós nos tornamos idosos. Então, essas são algumas fases da vida, São as fases da vida em que nós aprendemos já. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da vida. O que é o ciclo da vida? O ciclo da vida é aquele que todo ser humano também, ou então todo ser vivo passa. Olhem só. Quando uma mulher está grávida esperando um bebezinho, esse é o primeiro ciclo da vida, Quando os seres humanos se reproduzem, quando a mamãe lá está grávida. E aí o tempo vai passando e o bebê nasce. E aí nós vamos de novo, para aquelas fases da vida. Nós vamos crescendo, nos tornamos crianças, adultos, e aí vamos envelhecendo também, não é? E aí, turminha, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da vida da borboleta. A tia trouxe um vídeo para vocês assistirem. Olhem só, confiram. Você sabe como é o ciclo de vida da borboleta? Ele ocorre em 4 partes: o ovo, a lagarta, a pupa e o estágio adulto. A borboleta procura uma folha bem bonita para colocar seus ovos. Os ovos vão crescendo, até eclodirem e liberarem as lagartas. Ao sair, a lagarta come a casca do ovo e depois passa a se alimentar das folhas, para crescer e guardar energia para a próxima fase. Uma vez que a lagarta fica grande, ela para de comer, fica dependurada dentro de um casulo e inicia-se a formação da crisália ou pupa. Quando a borboleta já está completamente formada, a crisália se abre e a borboleta sai de dentro dela. Nessa última fase, ela já pode voar, se reproduzir e se alimentar do néctar e sucos de frutas. Essa série de transformações no ciclo de vida de uma borboleta é chamada de metamorfose. E aí, turminha, vocês viram que legal as fases da vida de uma borboleta? Pois é, muito bacana, não é? Agora, vamos falar um pouquinho aqui sobre o ciclo da vida do ser humano, certo? Vocês vão abrir aí o livro de vocês na página 306. 306. Olhem aqui, ó. 306. Deixa a tia pintar aqui de amarelo a página para vocês acharem aí no livro de vocês, certo? Agora nós vamos acompanhar aqui a leitura, ok? Olhem só. O ciclo da vida. Podemos iniciar? Vamos lá. A palavra ciclo nos faz pensar em um círculo ou roda, em algo que gira sem nunca terminar. Tá vendo que a tia colocou aqui, ó? O que é isso? Muito bem, aquele volante, O que a gente fala
que é um volante de navio. A gente fala isso às vezes na sala, não é? Mas vamos lá. Aqui nós temos, né, uma roda, então ela vai girando, 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 e é assim que dá a ideia de ciclo da vida, porque nós sempre passamos por algumas etapas, né? Todos os seres humanos devem passar pela mesma etapa. Vamos lá. Todos os seres vivos passam pelo que chamamos de ciclo da vida. Usamos esse termo, ciclo da vida, porque é por meio do ciclo da vida que os seres vivos continuam existindo em nosso planeta. Em cada espécie, o indivíduo nasce e, depois de certo tempo, se reproduz, formando outra geração. O ciclo da vida envolve diferentes fases. Veja como é o ciclo de vida de um ser humano. Então, olhem aqui, ó, turminha. No número 1 é um bebê, não é? Na fase aqui, número 2, é uma criança pequena, né? Ela ainda não vai para a escola. Aqui no número 3, ó, ela já é uma criança em idade escolar, não é verdade? Ela está indo já para a escola. No número 4, uma adolescente. No número 5, uma adulta. E no número 6, uma idosa. Certo, turminha? Então, essas são as 6 etapas, né, que os seres humanos devem passar, né, na vida. Então, vamos lá. Olhem aqui o que a tia falou para vocês, ó. O bebê, que é lá no número 1, ele é totalmente dependente de um adulto. Ele não anda, não fala, não se alimenta sozinho. Então, essas são algumas características de um bebê, não é? O bebê ele precisa de ajuda para tudo, para se alimentar, para tomar banho, não é verdade? Para ir para algum lugar, para ir dormir, não é verdade, turma? Número 2, uma criança pequena. Ela ainda precisa da ajuda de um adulto. Aos poucos, ela começa a realizar ações sozinhas. Então, de acordo com o crescimento desse bebê, né, dessa criança, ela vai começando a aprender a fazer algumas coisinhas sozinha, não é? Número 3, criança em fase escolar. É a fase que vocês estão atualmente, né? Vocês estão aí, ó, aprendendo a ler, a escrever, vocês estão desenvolvendo muitas habilidades e podem brincar com outras crianças, não é verdade? Então, essa é a fase que vocês estão, criança em fase escolar. A próxima fase que vocês vão passar é a fase número 4, né? É a etapa número 4 de adolescente. Nessa fase, as crianças estão se preparando para se tornar adultos. Seus corpos mudam e a voz fica diferente. Então, ó, turminha, quando vocês ficam adultos, o corpo vai começando a mudar, né? A voz também, principalmente dos meninos, vão ficando mais grossas, né? Mais graves. E aí vai mudando a voz também, certinho? Na número 5, na etapa número 5, é quando o adolescente vira adulto. É independente e toma decisões. É nessa fase que as pessoas geralmente se tornam pais e mães, se assim desejarem. Quando isso acontece, começa um novo ciclo. Então, turminha, quando vocês estiverem, né, quando as pessoas estão nessa etapa da vida de serem adultas, elas são independentes, elas podem tomar decisões sozinhas, né? E aí, geralmente, quando são adultos, né, essas pessoas se tornam pais ou mães, se elas quiserem, né, se elas puderem. E aí, a gente aprendeu lá no início que quando uma mulher está grávida, né, quando ela está gerando um bebê ali, ela está gerando um novo ciclo, está em uma nova geração, né, está sendo ali criada uma nova geração, certinho? E a número 6 é a etapa do ciclo da vida do idoso.
As pessoas são consideradas idosas com mais de 60 anos. Então, quando elas têm mais de 60 anos de idade, elas são consideradas idosas. Nessa fase, algumas pessoas param de trabalhar. Os cabelos ficam brancos e os ossos ficam mais fracos. É por isso que geralmente, né, tem muito vovô, vovó, ou bisavô e bisavó, para quem ainda tem, né, que não trabalham mais, que ficam em casa porque eles já trabalharam, né, lá quando eles eram adultos e agora eles não precisam trabalhar mais, não é? E aí eles ficam geralmente aí, ó, a cor do cabelo, né, vai ficando branca, não é? E os ossos vão ficando mais fracos, eles têm mais fraquezas, às vezes não dão conta de carregar muito peso, porque o corpo já foi forçado muito lá atrás, né, quando eram adultos. E agora, vamos observar o ciclo de vida de uma borboleta que a gente já havia visto lá no nosso vídeo? Então, ó, primeiro tem lá, ó, os ovos, né? E aí depois vem a lagarta, muito bem. Depois que a lagarta cresce, ela fica lá, né, no casulo e passa pela pupa, pelo estágio, né, da pupa. E depois que ela se torna bem grande lá dentro do casulo, ela vira uma borboleta adulta, não é? E aí nós vimos que ela já pode voar, que ela pode se alimentar, não é? E também gerar novos ovinhos, e assim dando início a uma nova geração, a um novo ciclo de vida para as borboletas. E aí então são o ciclo da vida das borboletas. Primeiro, ovo, depois elas se tornam lagartas, depois que elas crescem, que essas lagartas vão crescendo, se alimentando, elas ficam no casulo, né, gerando lá a fase da pupa, e depois, por último, que ela tá bem grande, que a lagarta está bem grande, ela pode virar uma borboleta, e aí ela sai do casulo e vai viver livre, não é? Muito bem, turminha. Então, agora, vocês vão ver aí um vídeo sobre onde nós podemos conhecer o habitat dos animais, onde eles vivem. Para isso, a tia preparou aqui, eu trouxe mais um vídeo para vocês. Vamos ver? Você sabe o que é habitat? Vida de bicha mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Vida de bicha mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Cada um tem o seu lugar. Você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Na selva, no oceano, no deserto, na floresta, no rio, na geleira ou no Pantanal. O mesmo é viver seguro, livre e feliz no seu habitat natural. Vida de bicha mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. O passarinho voa livre pelo céu no ar. Vida de bicha mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Cada um tem o seu lugar. Você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Selva, no oceano, no deserto, na floresta, no rio, na geleira ou no Pantanal. O mesmo é viver seguro, livre e feliz no seu habitat natural. Vida de bicha mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre
pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Baleia mergulha no mar. Baleia mergulha no mar. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Cada um tem o seu lugar. Você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Selva no oceano, no deserto, na floresta, no rio, na geleira ou no Pantanal. O mesmo é viver seguro, livre, feliz, no seu habitat natural. A vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. E aí, turminha? E aí, turminha, vocês viram que legal esse vídeo? Pois é, aqui nós conhecemos o habitat. O que é habitat? É aquele local onde os seres vivos, né, estão, aqueles locais adequados para aqueles tipos de seres vivos viverem e se desenvolverem. Por exemplo, o peixinho, a baleia, onde é o habitat natural deles? É na terra? Não, né? É aonde? Os peixinhos, baleias vivem no mar, nos oceanos, nos lagos, rios, não é? Então, olha só, turminha. Habitat é aonde os animais, né, os seres vivos moram, onde eles devem morar, aquele local adequado para que eles possam crescer e se desenvolver. Muito bem. Então, cada animalzinho aí que nós vimos, né, tem o seu habitat natural. Mas os habitats também podem ser artificiais, ou seja, aquele que o ser humano, ele constrói, ele cria para aquele animalzinho, né, viver. Por exemplo, no zoológico. No zoológico, vocês já foram? É muito legal, né? Mas vocês já perceberam que nenhum local ali onde diferentes animais ficam são iguais? Por exemplo, como é o local lá, o habitat do passarinho? É o mesmo que o da girafa fica? Não, né? O passarinho é mais fechado, né? Os pássaros, o local, o habitat dos pássaros são mais fechados, né? Tem muitas árvores, né? Plantinhas, e já da girafa é um espaço bem grande, aberto, não é? Então, cada animalzinho aí que nós vimos tem o seu habitat que devem viver, né? E nós vimos também que o habitat natural é aquele na natureza e o habitat artificial é aquele criado pelo homem, certinho? E nós vimos aí também que nós temos os animais terrestres, que são aqueles que vivem na terra, o seu habitat é na terra. Por exemplo, nós vimos aí os cavalos, nós temos vacas, elefantes, né? Temos também os animais aquáticos, que são aqueles que o habitat é na água, né? Então, nós temos os peixes, as baleias, tubarões, não é? Cavalos marinhos, né? Estrela do mar. Então, tudo isso daí todos esses são animais aquáticos. E nós vimos, por último, que temos também os animais aéreos, turma, que são aqueles animais que o habitat é aonde? Isso mesmo, em locais abertos, né? Porque eles voam, né? Então, águias, pássaros, né? Então, esses são animais aéreos, certinho? Vamos continuar? Nós vamos agora passar para a próxima página, página 308, 308, certinho? Vamos lá, continuando, hein? Acompanhando a leitura. Seres vivos e o habitat. Há seres vivos que habitam as águas, outras vivem sobre o solo ou dentro dele. Habitat é o nome do lugar onde os seres vivos moram. Número 1.
Alguns seres vivos têm características especiais para viver em ambientes específicos. Veja o animal da imagem. Que animal é esse, turminha? Um urso polar, né? Escreva o nome dele e onde ele vive. E aí, turminha, vocês vão escrever aqui nessa partezinha, tá bom? Vamos lá, tia vai ajudar com a leitura aqui novamente, ó. O próprio nome do urso já dá a indicação de seu habitat. Ele é urso polar e vive no polo norte da Terra, região com uma imensa placa de gelo. Esse animal tem bastante gordura no corpo e pelos que o protegem do frio dos polos. Os pinguins vivem no Polo Sul e também possuem bastante gordura em seu corpo para sobreviverem ao frio. Então, olha só, turminha, essa daqui é a nossa Terra, olha só que legal. Tá vendo? Esse é o planeta Terra. Aqui nós temos aqui embaixo, ó, nós temos o Polo Sul. No Polo Sul vivem os pinguins, muito bem. E aqui em cima, ó, nós temos o Polo Norte, né? Então nós temos geleiras, nós temos muito gelo, né? E é muito frio, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. E aí os ursos polares moram aonde? No Polo Norte. Muito bem. Vamos para a nossa próxima atividade? Número 2, a página 309. Observe alguns seres vivos que habitam os oceanos e depois escreva o nome de cada animal. Que animalzinho é esse daqui, turminha? Escreva o nome dele aqui. E esse animal, o que será? Coloquem aqui. E esse daqui, todo laranjadinho? Ai, que bonitinho. Tem até um filme com o nome dele, não é? Você sabe que filme é esse? É mesmo, Procurando Nemo. Mas qual é o nome desse animalzinho aí? Vamos lá? E essa daqui, que bonita, toda laranjada também, né? Que elegante. Qual é o nome desse animal? Escrevam aqui. E essa daqui agora, turminha, vocês já tinham visto algo parecido? Pensem aí qual é o nome dela e escrevam aqui. Qual é o nome de todos esses animais? Escreva aqui o nome, tá bom? De cada um na frente. Certo, turma? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E se precisarem de ajuda, perguntem para a tia, ok?